Bom dia, boa tarde, boa noite, com a paz do Senhor. Não sei qual vocês vão ver o vídeo, mas estou aqui, feliz com o Senhor. Até aqui o Senhor nos abençoou, tem nos fortalecido, tem guardado nossa família, nos deu uma boa noite de repouso. E aí nós estamos para mais um vídeo. Como é que vocês estão? Como é que está a família? Eu estou bem, graças a Deus. E minha família também está bem. Agora eu comecei, agora eu comecei a gravar. Minha família está bem, estou feliz com o Senhor, feliz com vocês. Quero agradecer cada um de vocês pelo apoio, pelo incentivo que vocês me daram. Mas ontem minha filha veio aqui me visitar. Um dia sabem que é único aqui, né? Eu pretendo, a minha intenção é ensinar ela como não se deve suportar, não é somente na igreja, não. Como deve comportar com os amigos, comportar mal no trabalho. Porque eu falei ontem no vídeo, eu também falei com ela. A gente nunca pode sair de um lugar deixando as pessoas se despedir, fazendo como se fosse inimigo. E é o que eu estou tentando passar para meus netos. O que eu pude passar para meus filhos, eu passei. Mas depois que os que casaram, depois que casam, aí eles, cada um toma seu rumo, né? O marido, ou a esposa, né? Só tem genro, não tem esposa, não tem nora não. Então, o homem que eu tenho é solteiro. Então, é como meu pai sempre falou, quem muda a nossa família é quem entra, não é quem está. Porque eu sei e eu vejo isso, meus irmãos que se casaram, cada um tomou três, né? Duas irmãs, o irmão, cada um tomou seu rumo. Muito difícil aqui em casa. Tem duas irmãs, ela mora pertinho aqui, mano. Não dá 10 minutos na casa de uma e nem 5 na casa da outra. E tem 21 anos que eu não vejo ela. Então tem menos que quando eu andava ainda pela rua sozinho, mesmo com andador, eu ia à casa dela. Mas depois que eu parei, então 5 anos, nunca mais eu vi nenhuma delas. Uma é por mensagem, a outra é muito difícil ela responde. E eu tenho tentado passar para ela. E quando eu andava, eu trabalhava, cada dia eu passava na casa de um. Mas nem todos são iguais, né, irmão? Também eu não me queixo por isso. Mas eu quero passar para ela que não pode, né? Sair do trabalho, do emprego, sair inimigo do patrão, do líder, ou dos colegas. Isso é errado. Eu mostrei para ela dentro das epístolas do apóstolo Paulo, que até as pessoas que afastaram dele, caso de Barnabé, que ele recomendou às outras igrejas. E eu tenho que tentar passar isso para ela, não como cristão, mas como seres humanos. Eu acho que é uma obrigação minha. Nós vamos ver aqui no livro de capítulo 14 sobre a lepra. E o sair inimigo da pessoa é uma lepra que machuca, mancha o nome da gente, mancha a nossa hombridade. Então, todo sábado eu estou reunindo, principalmente como comportado na igreja. Família, trabalho, principalmente na igreja. Como ter reverência. Então, eu tento passar para ela.
Às vezes, que a gente dá o nosso exemplo, é ruim, eu fico com vergonha de dar meu exemplo. Vamos começar o vídeo assim, Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua graça, pela tua presença, pela tua misericórdia, pelo alimento, Pai, obrigado pela chuva, pelo calor, pelo frio. Perdoa meus pecados, as minhas falhas, minhas transgressões, por all pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer que agradou ao Senhor, perdoa-me. Sou um padre, sou pecador, perdoa da minha casa. Temos de ter sido Espírito, Pai, com nossos pais. Fala conosco, Pai, hoje no livro do profeta Jeremias, capítulo 49, versículo 11. Também no livro de Levítico, capítulo 14. Que é para exaltação, para consolo, para edificação. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Amém e amém. Bom, hoje, se eu não me engano, nós estamos fechando o profeta Jeremias. Sei que era ontem, mas eu acho que é hoje. Depois de Lamentações e vai seguindo. Também ninguém tem opinião se alguém quiser mudar para não ficar na Bíblia, pode deixar uma sugestão aí. Eu passo, eu tenho outras mensagens. Posso passar outras. É só deixa a sugestão, não vou mudar de mim. Então o livro do profeta Jeremias, capítulo 49, versículo 11, diz assim: Deixa os teus os órfãos, e eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiarão em mim. Aqui Deus falando conosco, ele fala com o povo de Israel. Parta em paz a alma, né? Deixa teus órfãos, que eu cuido deles em vida. Enquanto eles tiverem vida, eu cuido deles. Mas Deus sabe que cada um vai procurar seu rumo, Deus não interfere. Essa escolha. Talvez Deus fale assim com uma pessoa que vai para a guerra, está sujeita a morrer. Talvez na batalha do dia a dia, no trabalho, sujeito a acidente. Se acontecer que você partir, deixa seus órfãos, eu cuido deles enquanto eles tiver vida. E eles cuidam da alma deles. No parte B diz assim: E as tuas viúvas confiarão em mim. Quando eu falo que as viúvas confiam nele, porque Deus deixou um mandamento para todo cristão. O verdadeiro cristianismo é cuidar dos órfãos, necessitados, das viúvas. Então Deus aqui está cuidando tanto do órfão, guardando, protegendo, sustentando, quanto a viúva. Uma ordem que ele deu a todos aqueles que ficaram na terra. Então, não se preocupe quando você sai para trabalhar, se acontecer o pior, você vem a óbito, o acidente, Deus cuida do seu órfão. E as tuas viúvas confiarão nele. Então, não se preocupe com o que possa vir, porque Deus está cuidando de nós. Cuida da terra, Deus cuida dos seus. Essa é a mensagem do livro profeta. Vai Jeremias capítulo 49, versículo 11. Vamos agora para o livro de Levítico, capítulo 14. A lei acerca do leproso depois de curado. Porque a pessoa, quando tinha uma mancha, quando pegava a lepra, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote ia se examinar, encerrava ele por 7 dias, depois ia lá, depois examinava de novo. Se ele não tivesse mais aquela mancha, então ele estava limpo. E agora Deus deixou a lei para o leproso, para ficar isolado da sociedade, ficar num lugar afastado. E agora ele deixou o mesmo mandamento dito a Moisés, do leproso depois de sarado. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: Irmãos, toda a lei de Moisés, o povo a lei de Moisés, foi a lei que Deus deixou a Moisés.
todos os versículos começam assim, capítulos, quer dizer. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, lá do Êxodo, quando começa, depois começa o Êxodo, quando Deus fala, e falou Deus a Moisés. Isso é uma ordenança de Deus a Moisés. E nós vamos até o livro de Êxodo, ou de Números, Deuteronômio, que é Moisés, lembrando, fazendo a memória do povo que passou no deserto. Então vamos lá. E depois falou o Senhor a Moisés, esta será a lei depois do dia do purificado, será levada ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote examinando, eis que a praga da lepra do leproso for sarado, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar-se, que tomem 2 aves vivas e limpas de pau de cedro, camis e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave em um vaso de barro sobre águas vivas. Tomará a ave viva e o pau de cedro, o camisim e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. Sobre aquele que há de purificar-se da lepra, esfagueirá 7 vezes, então declarará por limpo, e soltará a ave limpa, a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem purificado lavará suas vestidas, rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça, e a sua barba, e a sobrancelha dos seus olhos, e rapará todo o seu outro pelo, e lavará os seus vestidos, e lavará a sua carne com água, será limpo. Ao dia 8º tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha, e 1 ano e 3 dias, de 3 dízimos de flor de farinha, para a oferta de manjada amassada com azeite, e 1 log de azeite. Aqui é a purificação para a pessoa, homem ou mulher, depois de sarado da sua lepra. Sacrifício de animais, né? Era o sangue que fazia expiação. Hoje, debaixo da graça, nós não temos. Cristo já fez expiação por todos nós. Nossa enfermidade, nossa imundícia. Quando fala que fez, não quer dizer que nós devemos continuar no erro. Nós devemos nos consertar, nos limpar. Cada vez mais, que a maior lepra que nós temos é da ganância, é da falsidade, é do querer ser maior que as pessoas, não reconhecer Deus como maior que todos, mas nós muitas vezes queremos ser mais. É a maior lepra que nós temos. E para nossa purificação é jejum e oração. Para nós nos purificarmos de todos os nossos erros, de toda a nossa soberba e ganância. A pior lepra que hoje aflige o homem é essa, o de querer ser, quando nós não somos nada. Deus é tudo em nossa vida. Então, irmão, vamos deixar a ganância, a mentira, a falsidade. Vamos deixar tudo que possa continuar a contaminar o nosso corpo, a nossa mente, para não sermos considerados leprosos. O leproso aqui que fala é aquele que começa a pele, sai e fica na carne viva. Quando a gente torna uma pessoa mentirosa, falsa, adúltera, nossa alma fica pelada, fica na alma, fica na alma disso. Essa é a lepra que corrompe a nossa alma, o nosso coração, o nosso ser, e que entristece a Deus. No versículo 33 até o 57,
fala da lepra da casa. Acerca da lepra em uma casa. Aqui, quando uma casa, ele fala quando você entrar na cidade, adquirir uma casa, e ela tiver mancha, tiver descascada, pode ser lepra. Você encerra a casa, chama o sacerdote, ele vem olhar para saber se é tudo. Deus deu a responsabilidade ao sacerdote de ver, de falar o que é, o que não é, de como consertar, de ajudar na expiação. Por tudo Deus pôs o sacerdote na frente. Para isso, Deus levantou a tribo de Levi para ser sacerdote. E hoje Deus tem sacerdote na terra. Tem pastores, tem bispos, tem pessoas que cuidam da sua espiritualidade. Mas cuidado, irmão. Você quer curar, não sai contando para todo mundo. Nem todos os líderes de igreja, tanto o cristão evangélico, como católico, como espírita e outras denominações, não são totalmente de confiança. Você fala uma coisa e ele vai trocar trombeta, falar para todos. Então, cuidado. Você tem um problema, você acha que é incurável, a tua casa tem. O que acha que tem uma pessoa digna de te ajudar, cuidado com quando você escolhe. Primeiramente, você escolhe a Deus, pede ele a direção. Então, vamos lá. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiveres entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão. Então virá aquele de quem for a casa e fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, entre-se a praga nas paredes da casa, tem covinhas verdes, vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede. Então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cerrará a casa por 7 dias. Aqui o sacerdote vai examinar a casa, se ela tem as manchas, tem as covas, né? Às vezes um reboco, ele começa a ficar bichado, a descascar. O sacerdote vem, examina se fecha a casa, se ele tiver, se ela aumentar ou se mudar, é uma lepra. Ou seja, é uma maldição na tua casa que você comprou. Então, o sacerdote, Deus manda que encerre a casa, o feche, tire tudo, para que não seja contaminado. Saia você, não deixa nada que é assim, para que não seja contaminado. O sacerdote fecha a casa por 7 dias, depois vem, examina. Se permanecer do mesmo jeito, não é lepra. Mas se aumentou, é lepra. Então se derruba a casa. Se você, na tua casa, você acha, você vê, hoje costuma muito ver isso, né? Mas eu vejo as pessoas falar, outros, pessoas falando de coisas caindo dentro de casa, principalmente no interior. Eu namoro numa cidade no interior de São Paulo, o estado da Bahia tem falar muito disso. É maldição que deixou os antepassados deixou. Então chame uma pessoa, um pastor, um padre, que ore para que tire essa maldição da tua casa. Então, você também pode orar, tire toda a maldição da casa que você comprou,
e depois volta a morar nela. Purifica. Que purifica a nossos bens hoje. É oração, é apresentar a Deus, entregar na mão dele. Ele trabalha em nosso favor. Isso é o que eu poderia falar sobre a lepra. E nós vamos continuar o livro de Levítico. Creio que dessa passagem, porque a gente já fecha o livro de Levítico. Vai demorar um pouco, mas a gente fecha aí. Porque os livros pequenos já terminaram, aí eu volto para o Levítico até fechar. Aí nós vamos fechando livro por livro. Essa é a mensagem do livro de Levítico, capítulo 14. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, soberano e grande Deus. Pai, que o Senhor possa tirar de nós tudo aquilo que desagrada o Senhor. Toda mancha, no nosso ser, no nosso coração, na nossa alma. Toda perversidade, toda soberba, toda avaria. Que o Senhor possa estar abençoando nosso lar, a terra que o Senhor nos dá, para que nós possamos habitar. Que o Senhor possa estar abençoando no móvel do nosso lar. Que o Senhor possa, Pai, estar trabalhando em favor de cada um daqueles que tem necessidade do Senhor. Todos nós temos, Pai. Que nessa hora está fraco, coração abatido, a mente fraca, a mente triste, Pai. Coração abatido. Pai, o poder está nas tuas mãos, Senhor Deus, que cura, liberta, que limpa toda a nossa sujeira, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, nessa hora. Entra na nossa vida, no nosso lar, na nossa família. E que o Senhor venha, Pai, segundo a tua vontade, o teu poder, a tua graça. Mudar a nossa história, Pai, fazer a limpeza no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente e também no nosso lar. Abençoa o teu povo, Pai, em nome de Jesus também. Irmão, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz, Senhor Jesus Cristo. Um bom domingo. Uma semana abençoada. Um abraço, irmão Jorge.